Hannah Arendt nasceu no subúrbio de Linden, na Alemanha, no dia 14 de outubro de 1906. Hannah perdeu seu pai logo aos 7 anos de idade e teve sua criação feita por sua mãe, a qual aderiu a uma educação muito liberal e com grandes tendências sociais democráticas. Através de seus avós, Hannah conheceu o judaísmo reformista, que é o judaísmo que defende a introdução de novos conceitos e ideias nas práticas judaicas com o fim de adaptá-las ao momento atual. Apesar de sua religião e do período em que viveu, Hannah nunca teve uma educação extremamente religiosa e sempre acreditou em um Deus de forma livre e não convencional. Por isso, nunca participou de nenhuma comunidade religiosa, mas sempre se declarou judia e até participou do movimento sionista que defende a autodeterminação do povo judeu. Aos 17 anos, Hannah abandona os estudos e se muda para Berlim, onde faz alguns estudos teológicos. Em 1924, ela foi aprovada no exame de maturidade e, após isso, pôde ingressar na universidade. Hannah então dá início ao curso de filosofia na Universidade de Marburg, onde foi orientada pelo grande filósofo Heidegger. Com esse orientador, Hannah vive um romance extremamente conturbado e, devido a isso, ela decide trocar de universidade. Em 1926, após a troca de universidade, Hannah começa a ser orientada por um novo filósofo, o Kurt Jaspers, e no ano de 1928, Hannah se doutorou em filosofia na Universidade de Heidelberg com a tese O Conceito de Amor em Santo Agostinho. Logo depois de se formar, em 1929, em meio ao caos econômico enfrentado pela quebra da Bolsa de Valores, Hannah ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar em Berlim. Porém, em 1933, quando há a ascensão de Hitler com seu nacionalsocialismo, Hannah foi obrigada a fugir para Paris. Entretanto, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo francês colaborou com a Alemanha e, devido à sua descendência judia, Hannah foi enviada para um campo de internação, de onde conseguiu fugir em 1941, escapando para os Estados Unidos. Em 1951, Hannah consegue sua cidadania americana e inicia sua carreira de professora na Universidade de Chicago, onde leciona até o ano de 1967, quando se muda para Nova York e leciona na New School for Social Research, onde deu aula até 1975, quando morreu. Apesar de se recusar a ser classificada como uma filósofa ou filósofa política, Hannah escreveu obras importantíssimas para aqueles que querem entender o que foi o século XX no âmbito político e filosófico. Uma dessas obras foi Eichmann em Jerusalém, a qual foi escrita em 1963 e é a obra a qual Hannah é duramente criticada devido ao seu posicionamento e sua teoria. O filme cobre o período de 1960, tempo histórico decisivo no pós-guerra, onde ocorre o julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém, por sua participação fundamental no Holocausto nazista. Hannah Arendt é uma professora universitária consagrada devido à sua obra As Origens do Totalitarismo. As autoridades de Israel investigam e procuram os oficiais nazistas exilados pelo mundo, até que em uma operação secreta feita pelo Mossad, encontraram e sequestraram, na Argentina, um homem magro, calvo e míope, que trabalhava em uma fábrica da Mercedes-Benz e dizia se chamar Ricardo Clement, mas na verdade era o oficial Adolf Eichmann, criador do sistema responsável pela captura dos judeus, transporte para os campos de concentração, locação e sistematização das mortes em massa, e o levaram para ser julgado por seus crimes contra a humanidade em Israel. זמן מה נתגלה על ידי שירותי המודיעין בישראל אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן. Les forces de sécurité israéliennes ont découvert très récemment l'un des plus grands criminels de guerre nazis, Adolf Eichmann.
l'homme qui a inventé et réalisé la solution définitive à la question juive, c'est-à-dire l'extermination de 6 millions de juifs européens. Adolf Eichmann sera bientôt jugé en Israël selon la juridiction prévue à l'encontre des nazis et de leurs collaborateurs. Foi assim que o primeiro-ministro israelense David Ben-Gurion se dirigiu ao parlamento e ao povo de seu país no dia 23 de maio de 1960. Hannah, devido ao seu interesse em entender todos os aspectos do totalitarismo, pediu à revista The New Yorker que a enviasse a Jerusalém como correspondente para cobrir o julgamento. Após uma discussão entre os editores, a solicitação é aceita, pois ela deveria escrever uma série de artigos sobre o julgamento, artigos que deram origem ao seu livro Eichmann em Jerusalém. Eichmann foi apresentado à Corte Distrital de Jerusalém em 11 de abril de 1961, acusado de crimes contra o povo judeu e contra a humanidade, julgado pelos atos do nazismo, do grupo nazista, e não pelos atos da pessoa Eichmann. O réu declarou-se inocente. במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים, מפני שאחרם נערם בין גבעות אושוויץ לשדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין, וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. Em 15 de dezembro de 1961, a corte deu o veredito: morte por enforcamento. Com seu pedido de clemência negado, em 31 de maio de 1962, Eichmann foi executado, cremado e suas cinzas jogadas no mar Mediterrâneo. Após o retorno de Hannah a Nova York, o filme mostra os conflitos causados pela publicação dos artigos, que, segundo a interpretação da filósofa, a partir de suas observações, ele agia de acordo com as ordens que recebia de cima, como um escravo de ideias, burocrata, vítima da centralização e da hierarquia do poder. Dizia que nada havia de monstruoso em Eichmann, ele sequer continha as bases ideológicas do antissemitismo, e que era um homem comum, não necessariamente vítima das circunstâncias, mas apenas uma peça do xadrez, e que, apesar do papel-chave na condução do Holocausto, poderia ser substituído por qualquer um. Concebido este pensar, logo chegou a banalidade do mal, o mal ilimitado. Ela não foi entendida pela sociedade e bastante criticada, perdeu alguns amigos e quase foi expulsa da universidade em que trabalhava. A filósofa foi se explicar para seus alunos e, na explanação, deu seu conceito de banalidade do mal.
Diz que Eichmann não condizia com o ideal de ser pensante proposto por Platão e Sócrates e, consequentemente, ficou incapaz de fazer juízo de moral. E essa incapacidade de pensar permitiu que muitos homens comuns cometessem atos cruéis. Ela reforça o fato de entender não é o mesmo que perdoar. Perhaps just for today you will allow me to smoke immediately. When the New Yorker sent me to report on the trial of Adolf Eichmann, I assumed that the courtroom had only one interest: to fulfill the demands of justice. This was not a simple task, because the court that tried Eichmann was confronted with a crime it could not find in the law books. The criminal whose like was unknown in any court prior to the Nuremberg trials. But still, the court had to define Eichmann as a man on trial for his deeds. There was no system on trial, no history, no ism, not even anti-Semitism, but only a person. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. Miss Arendt, you're avoiding the most important part of the controversy. You claimed that less Jews would have died if their leaders hadn't cooperated. This issue came up in the trial. I reported on it, and I had to clarify the role of those Jewish leaders who participated directly in Eichmann's activities. You blamed the Jewish people for their own destruction. I never blamed the Jewish people. Resistance was impossible. But perhaps there is something in between resistance and cooperation. And only in that sense do I say that maybe some of the Jewish leaders might have behaved differently. It is profoundly important to ask these questions, because the role of the Jewish leaders gives the most striking insight into the totality of the moral collapse that the Nazis caused in respectable European society. And not only in Germany, but in almost all countries. Not only among the persecutors, but also among the victims.
Yes? The persecution was aimed at the Jews. Why do you describe Eichmann's offenses as crimes against humanity? Because Jews are human. To Aristoteles, the Nazis try to deny them. A crime against them is, by definition, a crime against humanity. I am, of course, as you know, a Jew, and I've been attacked for being a Com a queda de Hitler, Eichmann é capturado na Argentina e levado para julgamento em Jerusalém. Apesar de nunca ter realmente matado, foi responsável por muita matança do povo judeu. Durante seu julgamento, Eichmann sempre dizia: "Eu não sou o monstro que vocês acham que eu sou." E ele realmente não era o tal monstro como os descreviam. Era apenas um soldado obedecendo às ordens. Era um homem que seguia as leis e o Estado, sem questionar se era certo ou não. Diante do contexto histórico, praticar o mal naquele momento era normal. Why do you have the officer to be the officer transferring this order? Why Eichmann? Does the Reichsführer have no other way of contacting Tikva but Eichmann? Es geht schon aus dem betreffenden Bezug hervor, dass die örtliche Staatspolizeistelle oder Staatspolizeileitstelle an das Amt 4 die Anfrage gerichtet hat. Und daher bekam ich diese Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung und habe sie als Übermittlungsstelle behandeln müssen. So wie mir das befohlen war. Ich musste ja das machen, was mir befohlen wurde. Ein Offizier hat einen Fahneneid geleistet. Wenn dieser Fahneneid gebrochen wird, ist dieser Mann ein Lump. Genauso wie ich auf dem Standpunkt stehe. Ich habe hier einen Eid geleistet, dass ich die Wahrheit sage. Genauso habe ich auf dem Standpunkt gestanden zu jener Zeit. Eid ist Eid. Glauben Sie, dass jemand, der diesen Treueeid schwor, nach dem Tode Hitlers von seinem Eid befreit sei oder nicht? Nach dem Tode Hitlers ist selbstverständlich jeder Mann automatisch von diesem Eide befreit. In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, an Deutschland... Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihren eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Eichmann era um homem que sonhava com a ascensão social, subir de posto, ganhar mais, ser reconhecido. Contudo, ele era uma pessoa incapaz de criar pensamentos próprios. Ele fez o mal e Hannah Arendt deixa claro no seu livro Eichmann em Jerusalém que não se tratava de perdoá-lo porque ele é culpado, mas sim de refletir que o mal pode ser feito como uma coisa rotineira. O filme mostra que os diretores chamam Hannah Arendt para aconselhar a ela que se afaste de suas obrigações como professora, onde a mesma de cara não acata as recomendações. Em seguida, os diretores dizem que ela não teria alunos suficientes para dar aula, porque eles não queriam ter aula com ela, e por isso ela deveria se afastar. Mas Hannah Arendt rebate que sua turma está lotada e não está faltando o número de alunos para assistir a sua aula. Por se sentir ameaçada pelos diretores, Hannah disse que recebeu grande apoio dos seus alunos e falará publicamente sobre as reações que ocorreram sobre o trabalho dela. Pois até então, ela sempre esteve de toda e qualquer fala pública sobre o seu trabalho. No auditório lotado, Hannah Arendt fala desde o início de sua jornada, de quando The New Yorker aceita que ela cubra o julgamento de Eichmann, quando ela achava que o julgamento teria um propósito, que seria fazer a justiça. Ela disse que sua tarefa não foi fácil, além de lembrar de suas experiências no campo, também porque o tribunal via-se diante de um crime que não existia nos códigos penais. Além de considerar o réu diferente de todos aqueles que antecederam o julgamento de Nuremberg, como foi exposto pela coluna.
Mas cabia ao tribunal definir Eichmann como homem sendo julgado pelos seus atos. Não se julgava todo o sistema nazista. Não se julgava toda a história, nem mesmo o antissemitismo. Somente a pessoa, o Eichmann. E o problema de Eichmann, como fora explanado pela colega, que ele insistia em renunciar a qualquer traço pessoal, dizendo que não tinha feito nada por iniciativa própria. Nada foi feito com intenção, para o bem ou para o mal, que apenas cumpria ordens. Hannah Arendt disse que esse depoimento dado por Eichmann é uma típica desculpa nazista, que deixa claro que o maior mal do mundo é o mal cometido por ninguém. Males cometidos por homens sem qualquer motivo, sem convicção, sem razão maligna ou intenções demoníacas, mas por seres humanos que se recusam a ser pessoas, sendo esse fenômeno o que Hannah Arendt denominou como a banalidade do mal. Gostaria de acrescentar aqui uma pergunta que foi feita por uma acadêmica, Hannah Arendt. Uma pergunta que parece simples, mas quando você tem como pessoa questionada alguém como Hannah Arendt, a resposta nos leva a refletir que somos iguais, mesmo nas nossas diferenças de pensamento, de opinião, de crenças, enfim. A pergunta foi a seguinte: se a perseguição visava os judeus, por que ele escreve os crimes de Eichmann como crimes contra a humanidade? Onde Hannah responde: porque os judeus são seres humanos. Onde, de saída, os nazistas os negavam como tal. Um crime contra eles é, por definição, um crime contra a humanidade. Colocando também que Eichmann organizou a solução final. Sem dúvida, ele é uma pessoa que fez o mal, mas o mal de Eichmann não é o mal do pecador, não é o mal diabólico, não é o mal dos vilões da literatura e de filmes. O mal de Eichmann é o mal banal, é o mal rotineiro, é o mal administrativo, pois tudo o que ele fez foi mal, foi terrível, mas ele via aquilo como uma ação administrativa, rotineira, burocrática, como um trabalho. Na nossa sociedade, nos dias atuais, quantas pessoas não prejudicam outras e acham que isso é normal, que é o trabalho delas, que não estão fazendo nada demais. O que Eichmann fez foi a mesma coisa, só que levado a um nível muito mais alto. Aqui tem uma opinião que Hannah Arendt fala sobre o mal. Vou ler para vocês. A minha opinião é de que o mal nunca é radical, é apenas extremo, não possui profundidade e nem qualquer dimensão demoníaca. Ele pode cobrir e deteriorar o mundo inteiro, precisamente porque se espalha como um fungo na superfície. Essa é sua banalidade. Apenas o bem tem profundidade e pode ser radical. Seria a irreflexão, o lugar comum, a vontade de sucesso, que podem fazer com que as pessoas ajam de uma maneira má, muito pior do que o mal que é apresentado na literatura. E como uma interpretação que seria que o bem tem profundidade, poder ser radical, o que pode ser radical, seria que para realizar o bem, para poder fazer o bem, a gente tem que pensar, refletir, se esforçar, ser virtuoso, romper com o nosso próprio orgulho, da ignorância. E o mal pode ser feito de uma maneira rotineira, uma coisa do dia a dia. Mal banal ou mal radical? Para Hannah Arendt, o mal ele não possui raiz. O mal não é radical, e sim banal, pois o indivíduo não sabe distinguir a realidade, deixando assim de refletir e analisar seus atos. Ou seja, o mal não é o resultado de uma vontade própria do indivíduo, mas é caracterizado por uma obediência cega a um superior ou a um dever. A banalidade do mal trata-se do perigo, como ocorreu durante o nazismo, de que as pessoas comuns acabam vendo o mal como algo normal, como algo que realizamos por dever ou por simples seguimento de uma ideologia fanática. É a obediência às ordens do tirano, sem medir as suas consequências, o mecanismo que transforma em normal e burocrático os massacres e holocaustos.
Um perigo que hoje se torna tragicamente atual, com o ressurgimento de velhas e novas ideologias de ódio e discriminação dos diferentes. Mas além desse perigo real e das ideologias fanáticas que ressurgem, existe outro: o chamado esquecimento do bem, como se a humanidade estivesse possuída definitivamente pelo mal, sem espaços para a bondade.